capítulo 12, versos 42 e 43. Contudo, muitos, dentre as próprias autoridades, creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Esse momento é um momento que nós, de forma litúrgica, faremos uma penitência, uma confissão de pecados. Mas também é um momento de nós refletirmos um pouco acerca de Deus, acerca de Cristo. E ao refletirmos acerca de Cristo, nós podemos perguntar para nós mesmos: nós amamos mais a glória dos homens ou amamos mais a Cristo? Eis uma pergunta que deve estar vívida dentro dos nossos corações. Vivemos uma época onde existem diversas denominações cristãs e que pregam Cristo, e muitas pregam Cristo pela metade. E essas muitas denominações, muitas vezes, elas pregam mais as suas próprias tradições, doutrinas equivocadas, que as Escrituras denunciam que essas doutrinas são equivocadas. Essas muitas denominações, elas defendem tradições que o tempo já mostrou que está equivocado. Mas elas não abrem mão dessas tradições acima de Cristo. Veja que os fariseus faziam exatamente isto. Olha só, muitos, verso 42 aqui, desse texto do Evangelho de João. Muitos dentre as próprias autoridades, veja, muitos, não era um ou outro, eles estavam diante de Cristo. Há um impacto diante de Cristo, há um impacto diante da palavra de Cristo. Imagine como era diante da pessoa de Cristo, materializada ali na frente deles. Havia de fato um impacto naquele olhar, havia de fato um impacto naquela voz, havia de fato um impacto porque eles nunca tinham ouvido doutrinas como estas. No entanto, mesmo crendo neles, olha o perigo, irmãos. Olha que situação insensata. Mesmo crendo em Cristo, eles decidiram preservar mais a glória dos homens. E eles então não confessavam Cristo, porque temiam que os fariseus os expulsassem das sinagogas, porque eles amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Note como pessoas que estão em liderança de seitas, de igrejas que estão fora do Evangelho, que já são comprovadamente fora do Evangelho. O tempo já comprovou que eles estão fora do Evangelho. As Escrituras, hoje o povo tem acesso aos originais das Escrituras. Eles não têm mais defesa, mas mesmo assim, eles não abrem mão porque não querem perder aquela posição que eles estão e continuam ensinando errado. E isso vai refletir aqui embaixo, em pessoas simples. Nós, igreja pequena, membros da igreja, nós devemos olhar para nós mesmos e perguntar para nós mesmos: nós estamos mais preocupados em sermos fiéis a Cristo? Ou nós estamos mais preocupados com a glória dos homens? Nós estamos mais preocupados em amar a Cristo, e nós só podemos amar aquilo que nós conhecemos de fato. Ou nós estamos mais preocupados em amar a glória dos homens? As tradições humanas, os conceitos dos homens, nós não queremos ser diferentes, nós não queremos bater de frente, nós não queremos criar um ambiente de hostilidade contra nós mesmos, muitas vezes, e nos calamos e vemos proliferar o engano e o erro. E, irmãos, eu até posso entender este pensamento na igreja de algumas décadas atrás, quando não se tinha uma visão do que iria acontecer com as gerações futuras. Hoje nós vemos jovens que já são inseridos no engano sem sequer se lembrarem. Os mais velhos ainda se lembram como era a igreja antes. Os mais jovens nem isso. Eles já estão inseridos no erro.
esse movimento gospel, estas coisas que invadiram a igreja, esse mundanismo todo, esta necessidade que as pessoas têm de novidades no evangelho, de quererem parecer-se com o mundo. Estas coisas abriram as portas do caos, onde as pessoas hoje não querem mais abrir mão. Muitos irmãos, eu falo com os irmãos, e é verdade, as igrejas fiéis estão pequenas, muito pequenas, mas muitos líderes que estão dirigindo essas igrejas muito maiores já creram na verdade e já viram pela pregação que está expositiva hoje em dia pela internet, há muitos fiéis pregando. E essas pessoas já viram que eles estão enganados. Mas e a coragem de mudar tudo? E o fato de não amar mais a glória dos homens, amar mais a Cristo do que a glória dos homens, de pagar um preço altíssimo, de perder membros, de perder prestígio, de perder muitas coisas. Há que se tomar uma decisão. E cada um de nós, por nossa vez, também temos que fazer esse filtro. Olhar para nós mesmos. Afinal de contas, que tipo de cristãos somos? Nós amamos mais a Cristo a ponto de segui-lo? Ele é a verdade. Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Veja que Jesus fala, ninguém vem ao Pai se não for por mim. E fala também, o próprio Jesus fala, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Então, é uma aliança entre o Pai e o Filho, e a salvação consiste ali, entre o Pai e o Filho, só eles podem nos salvar. E eles enviam o seu Santo Espírito para nos convencer. Então, nós entendemos que nós devemos amar mais a Cristo do que a glória dos homens. Pedro, quando preso no Sinédrio, quando aqueles homens decidiram libertar Pedro, disseram, olha, você está livre, você pode ir embora, mas nunca mais pregue sobre Cristo. Eu fico imaginando Pedro saindo da prisão, dando meia volta, então pode me prender de novo. Porque para nós importa muito mais temer a Deus do que aos homens. Pedro fez exatamente o contrário dos fariseus deste texto, dessas autoridades que creram. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Aqui, os fariseus tomaram conta da casa de Deus e expulsavam quem não concordava com eles, expulsavam eles da sinagoga. Vai discordar de alguém de uma seita para você ver o que acontece lá. Eles rejeitam até a sua família. Então, irmãos, para nós importa mais temer a Deus do que aos homens. Não tema os homens que podem matar o corpo e mais nada podem fazer. Antes, tema a Deus, que tem poder para matar o corpo e lançar corpo e alma no inferno. Então, ame a Cristo. Ame a Cristo. E confie nele, confie na providência. Não cometam o mesmo erro dessas autoridades que amaram mais a glória dos homens e por isso, mesmo crendo, decidiram não confessar Cristo. Onde eles estão agora? Onde eles estão há 2000 anos já? Onde eles estão? Então, nesse momento que é um momento litúrgico de confissão de pecados, como sempre fazemos, faremos uma oração silenciosa de confissão. Se houver algum pecado não confessado, esse momento é oportuno. E se alguma vez na sua vida o Espírito Santo te revelou que você fez isso já, você amou mais a glória dos homens do que a Cristo, se sentir o desejo voluntário e sincero, peça perdão por isso e peça ajuda, porque é difícil mesmo. Numa sociedade como nós vivemos, é difícil mesmo. Nós sermos diferentes, né? Sermos diferentes dessa correnteza aí do conceito, né, que está indo o mundo, é bem diferente. E oremos pelas nossas gerações de cristãos nas igrejas que já se perderam em algumas décadas atrás e que
permanecem no erro, mesmo percebendo que erraram. Oremos por aqueles vários jovens que estão fazendo parte dessas igrejas, para que haja de fato um avivamento e possam entender a grandeza de Deus, a soberania de Deus, o domínio de Deus sobre todas as coisas, sobre homens, sobre seres visíveis, invisíveis, sobre animais, sobre os astros, sobre o universo, sobre os cometas. Agora a NASA está falando lá de um cometa ali que está, né? Deus tem poder sobre aquele cometa ali, né? Muito mais poder do que a NASA. Então, irmãos, oremos pelos nossos jovens. E se você sentiu que deve pedir perdão a Deus também, por ter algum dia amado mais a glória dos homens do que a Cristo, esse momento também será oportuno.